Capítulo 4 O desfile de casamento. A cidade Nuvem Flutuante era a menor cidade do Império Vento Azul. Era tão pequena que não era nem apropriado de ser chamada de cidade, talvez se fosse chamada de comunidade seria muito mais apropriado. A cidade Nuvem Flutuante não era apenas a menor, mas também em termos de localização era geograficamente a mais remota. A população, economia e até mesmo a profunda força eram as mais baixas das baixas. Hoje em dia, os residentes da cidade Nuvem Flutuante até tiram sarro deles mesmos por estarem em um canto esquecido no Império Vento Azul. A cidade Nuvem Flutuante estava particularmente cheia de vida hoje por causa do grande dia do casamento entre Xiao Che e Xia Qinghui. Ninguém iria se importar se fosse apenas o dia do casamento de Xiao Che, mas o casamento de Xia Qinghui era o evento mais sensacional da cidade Nuvem Flutuante. O clã Xia não era um clã que apenas treinava nas artes do profundo. Era também um clã que se especializou em fazer negócios por gerações. Embora eles não podiam dizer que eram os mais ricos entre os outros no Império Vento Azul, na lista dos clãs mais prósperos da cidade Nuvem Flutuante, o clã Xia estava no topo. Entretanto, isso não significava que o clã Xia era fraco. Com sua riqueza abundante, eles naturalmente iriam dispor de experts contratados para proteger sua vasta fortuna. O líder do clã Xia tinha 2 filhos, Xia Yuanba e Xia Qinghui. Ambos, filho e filha, não tinham interesse nos negócios da família. Eles apenas se focavam em treinar nos caminhos do profundo. Xia Hongyi nunca tinha se oposto a essa decisão e, ao contrário, permitia a eles de seguirem seus caminhos. Depois que Xia Qinghui surpreendeu a cidade Nuvem Flutuante com seu talento, era ainda mais impensável que ele fosse atrapalhar o crescimento dela. Devido ao incrível dom de Xia Qinghui, as maiores famílias da cidade Nuvem Flutuante se comportavam da melhor maneira possível na presença dela. Depois de tudo, era amplamente conhecido por todos que Xia Qinghui iria atingir o domínio profundo da terra ou até mesmo o domínio profundo do céu algum dia no futuro. E quando isso acontecesse, o clã Xia iria não apenas ter a maior riqueza, mas também ser a força mais dominante na cidade Nuvem Flutuante. Entretanto, o clã Xia estava deixando a garota mais brilhante da cidade Nuvem Flutuante se casar com Xiao Che, um bom pra nada e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas se arrependem dessa decisão, e claro, haviam ainda mais pessoas com sentimentos de inveja e ódio. Desde que era o clã Xia que estava casando uma filha, o espetáculo não era pequeno. Logo que Xiao Che saiu, ele viu um longo carpete vermelho que começava da sua porta de entrada. O começo desse carpete vermelho era o ponto de início onde as pessoas do clã Xiao estavam e se estendia até o ponto onde estavam as pessoas do clã Xia. Nota: clã Xia igual é o clã da noiva de Xiao Che, Xia Qinghui, e clã Xiao igual é o clã do Xiao Che. Eu coloquei essa nota porque, como os nomes são parecidos, poderia causar alguma confusão. Logo que a equipe de casamento de Xiao Che apareceu, as ruas da cidade Nuvem Flutuante explodiram em barulho. As ruas estavam cheias de espectadores. Enquanto Xiao Che mantinha o passo com o resto de sua equipe, vários cochichos da multidão entraram em seus ouvidos. Olhe! É o neto do 5º elder do clã Xiao. Eu ouvi rumores que sua veia profunda é danificada e ele nunca será capaz de atingir até mesmo um grau nível do domínio profundo elemental. Oh, essa é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. É normal que você não tenha o visto antes, com um avô tão teimoso quanto um touro e o fato que ele mesmo é um bom pra nada. Se fosse você, você teria coragem de sair pra fora de casa. Oh, para Xia Qinghui atualmente se casar com essa pessoa, Deus deve estar cego.
Dizem que seu pai, Xiao Yi e Xiao Yi se tornaram irmãos por juramento quando Xiao Yi salvou a vida de Xia Qingyu depois de usar toda a sua profunda força. Xiao Yi então prometeu que no 16º aniversário de sua filha, Xia Qingyu iria se tornar nora de Xiao Yi. Pouco tempo depois, Xiao Yi foi assassinado. Devido à sua exaustão por ter salvado Xia Qingyu, ele não foi capaz de se defender. A notícia atingiu Xiao Yi como um meteorito e ele se sentiu extremamente culpado. Agora que Qingyu finalmente completou 16 e embora o filho de Xiao Yi seja um imbecil, Xiao Yi não vai permitir ninguém quebrar essa promessa por causa de seus sentimentos pesados de remorso e gratidão. Se não fosse por isso, como aquele cara poderia se casar com Xia Qingyu? O que? Xia Qingyu é o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. Se não fosse pelo seu status de ser o neto do quinto Elder, ele não poderia nem limpar a lama no chão. Eu provavelmente sou 100 vezes mais forte que ele. Esse mundo é tão injusto. Essa deusa dos meus sonhos está para se casar com esse lixo. Eu prefiro morrer do que aceitar esse fato. Nas costas de seu cavalo, Xiao Che tinha olhos serenos e brilhantes que encobriam uma personalidade profunda. Ele tinha uma expressão elegante e exibia uma luz própria. Seus cabelos longos flutuavam atrás de seu deslumbrante manto vermelho de casamento e seu corpo inteiro emitia um ar de elegância. Os sons dos murmúrios da multidão continham todos os tipos de pensamentos maliciosos. Entretanto, a inveja, ressentimento, preconceito, ridículo, escória e desdém da multidão pareciam não perturbar ele de maneira alguma. Um sorriso bonito continuou em seu rosto. Ninguém sabe quantas garotas perderam seus corações enquanto seus olhos brilhavam em adoração. Embora a profunda força de Xiao Che era a mais baixa das baixas, sua aparência era atualmente nada mal. Podia até ser dito que sua aparência era melhor até que a de Xiao Yulong. E mais o fato que ele raramente saia de casa devido à sua baixa profunda força, ele parecia muito branco e delicado, igual a um boneco vivo. Mesmo que inúmeros jovens odiassem Xiao Che o suficiente para fazer seus dentes se quebrarem, no fundo de seus corações ele também tinham que admitir que ele parecia qualificado para Xia Qingyu. Eu pensei que Xiao Che iria vir de carruagem hoje, mas inesperadamente ele está montado em seu cavalo. Com esse temperamento, parece até que os rumores não são verdadeiros. Tch. O lixo que as pessoas tipicamente olham embaixo está para se casar com o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. É claro que ele deveria estar orgulhoso. Como ele pode estar com medo de perder face? Soou uma voz rancorosa. Eu ouvi que o jovem mestre do clã Yuan, assim como outros jovens mestres de outros clãs, estão querendo atrapalhar esse casamento e levar Xia Qingyu. Você acha que eles irão parar esse desfile? Sim, é claro. Xiao Che não é ninguém, mas seu avô Xiao Lai. Todos os especialistas da nossa cidade nuvem flutuante têm que respeitar ele em sua presença. Seu filho já está morto e ele tem apenas seu neto. Ele cuidou de seu neto desde o início de sua vida. Se alguém causar problema, eles irão conhecer a ira de Xiao Lai. Qualquer um que ousar fazer isso irá perder a cabeça. Ainda mais que não é um casamento forçado. Todos os jovens doentes de amor que iriam causar problema nesse desfile, estão trancados em suas próprias casas. O desfile de casamento ocorreu de maneira casual, nem tão rápido e nem tão devagar. A jornada de 10 quilômetros durou perto de 1h30. Cunhado. Logo que ele viu a entrada do clã Xia, ele ouviu um grito. Uma alta e robusta figura correu em direção a Xiao Che. Essa pessoa não era tão velha, mas já tinha no mínimo 2 metros de altura. Seu corpo era tão forte quanto o de um touro e o chão tremia enquanto ele corria.
Quando Xiao Che o viu se aproximando, ele disse com os olhos bem abertos: Yuamba. Faz apenas um mês que eu não te vejo e você já cresceu de novo, como você pôde crescer assim tão rápido novamente? Esse homem, era mais apropriado chamá-lo de garoto porque ele é o irmão mais novo de Xia Qinghui, Xia Yuamba. Ele fez 15 anos esse ano, sim, ele tinha apenas 15 anos. Entretanto, se você olhar para seu corpo, ninguém iria nem imaginar que ele tinha acabado de completar 15 anos. 2 metros de altura, Xiao Che montado no cavalo era do mesmo tamanho que Xia Yuamba em pé. Yuamba pesava em torno de 175 kg. Esse número definitivamente não era alto porque Yuamba era gordo, mas a causa disso eram seus grandes músculos. Seus músculos eram como aço que propagavam sua força espantosa. Sua profunda força era apenas normal, no 4 graus nível do domínio profundo elemental, mas sua força física era uma força para ser reconhecida. Ele podia lutar em igualdade com aqueles no 6 graus nível do domínio profundo elemental. Xia Yuamba era o melhor amigo de Xiao Che, seu único amigo. Desde pequeno ele chamava Xiao Che de cunhado, eles costumavam a brincar juntos quando eram crianças. Nos dias quando ele tinha menos de 8 anos, Xia Yuamba era na época uma criança sombria e magra. Ele costumava sofrer bullying, mas desde que ele completou 8 anos, foi como se alguma coisa estivesse errada e ele teve um enorme crescimento. Sua altura, peso e apetite todos dispararam feito um foguete e o aumento em sua força foi espantoso. Agora na idade de 15, seu rosto ainda não amadureceu completamente, ele ainda tinha um jeito de criança, mas seu tamanho, era de uma proporção monstruosa. Depois de ouvir a exclamação de Xiao Che, Xia Yuamba coçou a cabeça de vergonha, não posso fazer nada sobre isso. Meu pai me disse para fazer uma dieta todos os dias. Entretanto, ficar sem comer quando eu estiver morrendo de fome seria bem pior do que o sentimento de ser morto por alguém. Xiao Che ficou sem palavras. Naquele momento ele tinha apenas 15 anos de idade, quando ele se tornar um adulto, ele nem se atrevia a imaginar aquilo. Xiao Che sabia que Xia Yuamba tinha um grande apetite. Felizmente ele nasceu no clã Xia, se ele tivesse nascido em uma família comum, seus gastos com comida iriam acabar com a fortuna toda da família. Cunhado, hoje você finalmente irá se tornar meu cunhado. O sorriso de Xia Yuamba era honesto porque ele estava felizmente aguardando por aquele dia. Em sua opinião, com uma esposa tão forte, ninguém ousaria olhar de cima para baixo em Xiao Che. Apresse-se e vamos, minha irmã já está pronta. Ele deu um tapa em sua própria cabeça, eu irei abrir a porta. Depois daquilo, Xia Yuamba se virou em direção à porta do clã Xia e correu feito uma montanha de carne. O desfile chegou até a entrada do clã Xia. Na porta, Xiao Che viu um Xiaongshui sorridente. Ele rapidamente desceu de seu cavalo e ficou em pé diante de Xiaongshui. Ele cumprimentou respeitosamente, tio Xia. Depois de todo esse tempo você continua me chamando de tio. Xiaongshui gargalhou. Sua estatura não era alta e ele parecia um homem de meia idade levemente com um sobrepeso. Embora se alguém olhasse para ele, as palavras simples e honesto viriam à mente, ninguém em toda a cidade nuvem flutuante ousaria em olhar para ele de cima para baixo. Os olhos de Xiao Che brilharam e ele educadamente respondeu, sogro. Ele tinha sempre sido respeitoso com Xiaongshui por causa que Ongui era o irmão de juramento de seu pai. Desde pequeno ele sofreu com os olhares arrogantes de muitas pessoas, mas Xiaongshui sempre tinha afetuosamente se importado com ele.
Mesmo que tivesse nascido com sua veia profunda arruinada, Xiao Yi nunca violou o acordo que ele fez com seu pai, o acordo que Xia Qingyu iria se casar com Xiao Ti quando ela completasse 16 anos. Haha, bom? Xiao Yi concordou. Ele esticou sua mão e deu um tapinha no ombro de Xiao Ti. Tcher, começando hoje, eu irei entregar Xia Qingyu para você. Embora você não seja um grande herói, você é o filho de Xiao Yi, então eu posso ficar tranquilo quando eu te entregar minha filha. Seu pai Xiao Yi era um homem incrível. Se tornar seu irmão por juramento é algo que eu nunca irei me arrepender nessa vida porque ele era um homem correto. Você é o filho de Xiao Yi. Embora sua veia profunda esteja danificada, eu não acredito que você irá ser uma pessoa comum no futuro. Trate minha filha bem. Para esses que falam coisas sem sentido e podem apenas falar besteiras, que se danem todos eles. Os olhos de Xiao Ti ficou em chamas de raiva. Ele concordou firmemente com sua cabeça e disse: sogro, não se preocupe. Embora as pessoas me olhem com desprezo agora, uma vez que minha veia profunda for curada, um dragão irá despertar do fundo de um abismo. Eu irei fazer essas pessoas que me olham de cima para baixo e essas que pensam que o clã Xia pegou um lixo como seu gênero obedientemente calarem suas bocas. Xiao Yi ficou surpreso pela sua explosão, ele sempre tinha conhecido o discreto Xiao Ti com um temperamento suave e um inconsciente complexo de inferioridade. A expressão sem medo de Xiao Ti, olhos afiados e colmos o fizeram enxergar Xiao Ti com outros olhos, aquela atitude era completamente diferente do Xiao Ti que ele conhecia. Bom? Xiao Yi concordou e deu um tapinha no ombro de Xiao Ti outra vez. Eu sabia que o filho de Xiao Yi não seria uma criança normal. Eu irei esperar pelo dia que o dragão irá emergir. Tudo bem, agora Xia Qingyu está esperando por você, vá em frente.